Fala pessoal, estamos dando início a mais um episódio do podcast Tabela. Eu sou o Leandro Denardi. Aqui Felipe Super. Bom pessoal, hoje a gente começa o episódio 21 do podcast. A gente vai conversar com vocês sobre a Zona 2, a Zona de Construção, a Zona Amarela. Enfim, qualquer nomenclatura que seja, a gente tem um campinho mais uma vez na imagem da divulgação do podcast para vocês entenderem o que a gente está falando. Então seria uma zona mais central das três zonas que a gente dividiu o campo. A gente vai falar sobre táticas, comportamentos que a gente grita com e sem a bola nessa zona. O Felipe vai começar falando um pouco com a gente sobre o futsal e na sequência eu entro também falando sobre o campo, o que eu acredito ser importante com bola e sem bola nessa zona, Felipe. No futsal, gente, como eu estava falando com o Leandro aqui na nossa pré-conversa aqui, eu acho um pouco difícil tu separar a zona de defesa da zona de construção, porque na realidade, por exemplo, se tu tá numa marcação-pressão do adversário individual ali, subindo na primeira linha para tentar roubar a bola, tu vai ter que ter movimentações de saída de pressão, né? E a saída de pressão não caracteriza também uma construção de jogada para baixar as linhas e a gente poder entrar para dentro ganhar a quadra do adversário. Então, na construção do futsal, na minha opinião, as saídas de pressão são muito importantes. Importantes não ter muitas, mas importantes também não ter só uma, né? Aconselho também em dividir essas movimentações de saída de pressão em uma usando pivô, outra usando trocas de ala com back, trocas de posicionamentos, né? Uma para te achar o pivô, porque tu achando o pivô, tu já quebra as linhas do adversário e faz eles descerem. E também essas trocas de posicionamentos entre os atletas na saída ali facilita a tabela e os passes para frente, né? Então, não muitas saídas de pressão, de movimentações, mas também tem que ter duas ali, uma mais em relação ao pivô de referência e outra mais em relação a tabelas, mudança de posicionamento e passo para frente, né? Eu acho que é importante ter esses movimentos, Felipe, como tu fala. Eu acho que, até tu me falou antes, é uma coisa que eu acredito também, tu pode usar esses movimentos em outros momentos do jogo, né? Uhum. Tu pode usar essas movimentações que tu vai treinar numa saída de pressão, no lateral, no escanteio, os movimentos contra uma defesa baixa ali, tu pode usar também em outras formas e vai ser mais fácil pro atleta se adaptar, né? Ele não vai ter 80 jogadas para memorizar, ele vai saber 5 jogadas e dentro das 5 jogadas tem algumas variações que, dependendo do comportamento da defesa, o atleta vai conseguir perceber qual é a melhor situação para ele jogar, né? Eu acho que essa zona de construção ali, Felipe, a zona 2, amarela, enfim, o nome, ela é uma zona que a gente tem que ter bastante amplitude no futsal também. A gente tem que tentar abrir, tem que tentar movimentar, buscar sempre um passe para frente. Então tentar gerar comportamentos, seja de ultrapassagem, seja uma tática individual muito de linha de passe, de toda hora ter uma linha de passe, de uma busca, uma fugida, enfim, alguns movimentos que colaborem pra gente conseguir um passe pra frente, pra achar um pivô, achar uma bola de espaço, pra chegar numa zona de finalização pra gente concluir o ataque, né? Certo, daí aí depois tu vai falar um pouco mais do campo, daí né, nesse podcast eu foquei um pouquinho mais no futsal. Que a zona de construção do campo também é circulação de bola para achar passe para frente, né? Exato. Mas aí isso se compara muito bem com a construção das jogadas no futsal para te achar a finalização. A única diferença que eu entendo é que são poucos passes no futsal. Em 2 passes tu acha uma finalização. Já no campo, tu tem que ter essa amplitude dos jogadores para te circular até tu achar um balanço errado de defesa, uma fechada de meio irregular ali da defesa para te achar um passe para frente. Né? Outra situação que eu acho que nesses anos aí que a gente, nessas temporadas aí que a gente passa nas categorias menores de futsal, é a construção em cima da defesa baixa, né? Até isso acho que dava um podcast, né, Leandro, inteiro, mas eu acho que não deixa de ser uma ideia para mais para frente. Então o que acontece? Quando a defesa está muito baixa do adversário nas categorias menores do futsal, causa um certo desconforto na criança e uma ansiedade de quem tá com a bola de tentar penetrar essa defesa. Então fica o quê? Fica passe pro lado, às vezes você olham pra gente, às vezes, pô, estão muito baixos, não consigo. Então assim, ó, o que seria o que seria o mais importante disso? Que tu pode transferir as tuas movimentações de saída de pressão para mais pro meio da quadra. A gente já fez isso algumas vezes, né, Leandro? Tipo uma saída em 4 ali, sendo em 4-0, sendo em trocas ali, tu transfere pro meio da quadra para te infiltrar essa saída no meio das linhas. Então, claro que isso aí seria numa iniciação, né? Mas então a tua saída de pressão pode transferir para uma saída no meio da quadra. Então faz a criança carregar até o meio e daí faz essa movimentação das saídas de pressão para movimentar as linhas do adversário em marcação baixa.
acho que isso seria uma das hipóteses e uma das dicas, assim, pra gente tentar infiltrar numa defesa baixa no futsal, né? Só pegando um gancho que tu falou na relação do futsal com o campo, que no futsal tu consegue com 2 passes já tá na zona de finalização, um passe pra frente do pivô. Eu acho que no campo, se a gente conseguisse trabalhar bem conceitos nos atletas, a gente poderia fazer isso, né, Felipe? E a gente conseguiria ter um ataque muito mais rápido, um pouco mais objetivo, sem ser um ataque de se livrar da bola, mas tendo um ataque cumprindo de querer progredir pra frente. Na hora que tem um passe pra frente eu consigo fazer isso. Eu acho que essa questão é muito clara na base, a gente falando do futsal ali, inclusive no campo também, de ter dificuldade de jogar contra a marcação baixa quanto menores idades, né? Porque, que nem tu falou, a criança ela não tem paciência pra ficar rodando a bola pra um lado pro outro, ela quer o gol e tá fechado ali. Então acho que o nosso trabalho como treinador é tentar facilitar de alguma forma, com algum movimento que a gente passa pra eles, nada muito engessado, que eles tenham que fazer aquilo, dar o passe naquele lado, pra gente tentar facilitar e não deixar esse grau de ansiedade deles no jogo, essa falta de paciência aumentar, porque vai acabar que daqui a pouco eles não vão estar rendendo, porque eles percebem que eles não conseguem progredir, né, Felipe? Então, a ansiedade pega. Isso. Então acho que o nervosismo já tem a pressão da torcida, a pressão dos treinadores, a pressão do jogo. Então a gente tentar pensar em alguns movimentos básicos, não precisa ser um rodízio que vai ficar um negócio fixo, engessado, mas algum movimento, por exemplo, uma ultrapassagem, enfim, qualquer movimento que a gente possa criar que facilite um passe para frente pra gente chegar numa zona de finalização mais rápido, né? E também no futsal, aí nós passamos já para as questões dos posicionamentos individuais, né? O Leandro gosta muito de falar em táticas individuais, ele tem até mais leitura que eu sobre isso. Acho muito importante na construção da jogada nas menores o posicionamento do pivô. O que eu tenho percebido até nos últimos treinos que eu tenho dado aí é o seguinte: o pivô nas categorias menores ele tenta muito buscar ali no meio. Quando tu vê, tu tá construindo a jogada em 3-1 e o pivô tá vindo muito buscar no meio. Então ele tá afundando, ele tá fazendo o formigueiro ali no meio e não tá colaborando pra gente achar espaço pra frente. Então tem que cuidar muito nas menores, porque na ansiedade da criança do pivô de estar com a bola, porque o pivô na realidade é o que fica menos com a bola no 3-1, né? Então o que eu percebo é que eles vêm muito buscar no meio da quadra ali, causando formigueiro e não dando amplitude. Então temos que explicar pro pivô ter o discernimento de ter amplitude de quadra e de ir nas linhas de escanteio também, empurrar o fixo lá pro fundo, pra gente poder ganhar terreno quadra pra gente conseguir a finalização. Então eu acho que o posicionamento do pivô no futsal, nas categorias menores, na construção da jogada, é claro, se tu tem um pivô de referência, né, é muito importante nesse sentido. Eu acho que se tu explicar pro atleta o que vai beneficiar ele fazendo aquilo pra equipe, vai ser muito mais fácil do que simplesmente tu colocar ele na quadra, né, Felipe? Eu acho que isso que tu falou de falar pra criança ali, pro atleta, que isso vai beneficiar o jogo dele, o que vai beneficiar o jogo da equipe, vai colaborar muito mais, que ele vai fazer aquilo mais vezes, porque ele tá entendendo o que ele tá ajudando, ele tá se sentindo importante mesmo não encostando todas as vezes na bola, que nem tu falou. Certamente. A questão também do goleiro, né? A questão do goleiro, acho que na questão das coberturas, né, tu tá indo muito pra... Tá tentando penetrar numa marcação pressão, as tuas linhas sobem muito. Então tá construindo, é claro que daí aí não é que eu esteja entrando na parte da defesa, mas é que o goleiro tem que estar atento, se tá contra uma marcação baixa, que as tuas linhas todas subiram. Então o goleiro tem que estar atento nas coberturas, tanto no campo quanto no futsal, mas mais ainda no futsal, que é mais dinâmico ali na questão, pra gente não pagar esse contra-ataque tentando infiltrar nas linhas de marcação baixa. Então a marcação baixa é um problema bem complexo de ser resolvido nas pequenas, né, Leandro? Eu acho que perfeito o que tu falou, Felipe, que a gente não pode atacar pensando só em atacar só no ataque, né? Isso. A gente tem que entender que os momentos do jogo, o ataque, a defesa, as transições, defesa e ataque, elas estão conectadas. Então, no momento que eu tô atacando, eu também tenho que me preocupar em defender. Ter uma segurança pro momento que eu perca a bola. Então, essa questão do goleiro que tu falou, seja no futsal ou no campo, ela é muito importante ter essa cobertura, porque passa segurança pros atletas que estão tentando armar, tentando infiltrar na defesa. Claro. Que eles podem tentar arriscar uma jogada, porque eu tenho o goleiro lá, e passa da gente ter passar essa confiança pra eles também, né, Felipe? Certamente, pra te ver como é complexo, né, que eu gaguejei na hora, eu pensei assim, tô falando de defesa na construção aqui, mas não, tudo engloba. É claro que a gente tem que focar na construção, mas é claro que depois, quando a gente formar o nosso modelo de jogo, no que a gente está fazendo, nas reuniões periódicas com a tua comissão técnica, tudo isso ser
entra num conjunto, né? Ali eu dei uma gaguejada ali porque eu pensei, tô falando do goleiro, mas o goleiro é importante se tu tá jogando com uma marcação baixa e se tu toma uma bola longa ali. Então, pra vocês verem que tudo é complexo e tudo vale a nossa discussão e que sempre focando que nada é uma verdade absoluta, né, Leandro? Exato. Vamos lá, fecha aí pra nós então. Bom, a gente falando um pouquinho dos comportamentos sem bola, né? Eu acho que a parte da defesa agora, que a gente falou, está conectado com o ataque, com a transição, enfim. Alguns comportamentos ali, eu acho que quando a gente marca na segunda zona, zona de construção, ali a gente marca uma marcação mais baixa. Então eu posso marcar um quadrante no futsal, eu até posso marcar um individual mais baixo. Então tem opções de marcação. A gente fala muito que a gente bate na tecla dos conceitos aqui, de conceituar bem o atleta, do 1 contra 1, do que fazer, de induções. Eu acho que se tu vai marcar um pouco mais na zona amarela, inclusive na zona 1 e na 3, tu vai ter que estar compactado, né, Felipe? Tu vai ter que estar fechando sempre os passes pra frente, tendo uma indução pro lado, uma indução pro meio, enfim, seja como tu pretende induzir, depende da característica do adversário, se ele tem um pivô ou não. Falando no campo, a defesa, quando marca numa zona amarela, tem que ter uma leitura quando a bola tá pressionada ou não, se ela vai ter que correr para trás ou não, se vai ter uma infiltração. Então são comportamentos que a gente vai tendo que trabalhar, que é aquela questão que eu falo de trabalhar nessas pequenas relações zagueiro a zagueiro, zagueiro lateral e construindo isso pro atleta perceber. Nos pormenores, né? Isso, né? Porque a gente pode passar, vocês vão ter que fazer assim no jogo, vai acontecer assim. Provavelmente não vai acontecer da forma que a gente falou. Então conceituar bem, nessa zona amarela ter bom posicionamento corporal, o atleta tá sempre de lado, preparando para correr para trás. No setor da bola eu ter uma pressão ali, tentar criar uma superioridade, fechar as linhas de passe. E, cara, uma coisa que eu cobro muito no campo ali é sempre pressionar o portador da bola, né? A gente tem que estar sempre pressionado, tentando tirar ele de uma zona de conforto, fazendo ele pensar rápido, tentando acelerar ele. Porque se ele não estiver preparado para ser acelerado, para pensar rápido, a gente vai ter uma vantagem para nós. E aí, falando dos goleiros de novo, a cobertura do goleiro é importante, né, Felipe? Então, posso ter uma bola longa, então a minha defesa vai estar mais segura sabendo que o meu goleiro tá ali e vai fazer uma boa cobertura. Só citando um exemplo do futebol profissional, a gente tem no Liverpool o Alisson, e a gente vem percebendo, e a imprensa vem comentando a falta que o Alisson faz nos jogos que ele não tá no Liverpool, né? Como tem aumentado o número de gols, principalmente uma questão que o Liverpool marca muito alto, toma muita bola nas costas e o goleiro reserva não tem essa característica tão boa cobertura que nem o Alisson tem. Então tá conectado essa questão do treinamento que a gente falou semana passada dos goleiros com os atletas de campo, com o modelo de jogo do treinador é muito importante. E vou também nessas questões do goleiro, importante nos treinamentos específicos, né? Tu tá em conexão ali com o preparador de goleiro porque às vezes a gente se preocupa muito em treinar a parte técnica, né? Então o atleta tá muito bem tecnicamente, em bolas altas, em bolas baixas, nos gestos técnicos do goleiro, mas aí os situacionais de acordo com o teu modelo de jogo é importante, né? Então, assim, o goleiro tá muito bem, elogio técnico, mas o elogio situacional precisa também. Tu precisa trabalhar as situações de jogo de acordo com o teu modelo. Importante nesse sentido. Outra situação muito importante que eu foco na marcação, na parte sem a bola, na construção, porque tu marcar, na minha opinião, tu marcar na construção é muito mais difícil do que tu marcar abaixo ou tu marcar lá em cima, porque na construção os gatilhos que tu tem que trabalhar são muito mais complexos, em questão de linha de passe, questão de posicionamento corporal, questão de coberturas. Então se tu marca lá em cima, aí tu trabalha um pouco mais da abordagem 1 para 1, nas 3 fases da abordagem que a gente já trabalhou antes, que é vira goleiro, fecha meio, aproxima e depois dá o bote. Quando chega na fase de construção, que tu pega mais jogadores com mais entendimento de jogo na construção ali, o teu posicionamento sem a bola é muito mais complexo e muito mais importante do que simplesmente tu dar o bote. Então, a questão das linhas do posicionamento corporal e das coberturas são tópicos muito a trabalhar se tu quer marcar na construção ali, né? Eu acho que essa questão de tu marcar mais próximo da tua goleira do que de uma marcação-pressão, vamos dizer assim, pode gerar no atleta, às vezes, uma pressão maior para ele saber que tá mais perto, né, Felipe? Porque ele não pode errar tanto. É claro que se tu marcar pressão, tu sabe que tu pode tomar um drible, tu pode tomar um 3-2, um 4-3, no futsal, no campo, qualquer outra situação. Mas talvez, dependendo do atleta, dependendo da forma que tu aborde essa questão com os atletas, com os alunos, marcar mais embaixo possa gerar uma pressão muito maior neles, com medo de errar alguma coisa. Então tu tem que ter uma forma boa de abordar, passa confiança para eles que ele vai ter uma cobertura da cobertura, que vai estar o goleiro para fazer a outra cobertura lá atrás. Então passa muito pelo nosso trabalho, pelo nosso feeling de perceber isso e tentar passar da melhor forma para os atletas. E para te ver naquele sempre aquela nossa conversa na questão da marcação individual, subindo lá em cima, a marcação mais pressão e na marcação mais baixa, que é a que eu gosto mais, que todas têm as suas vulnerabilidades, né? Aí tipo uma marcação quadrante baixo, que é uma marcação que eu gosto,
costas, tem a vulnerabilidade de tu tá sempre perto do gol, de tu tá naquela ânsia que, se ele passar aqui, se ele achar uma finalização vai ser perigoso, e a marcação alta na construção, tem o também de tu tomar uma superioridade nas costas, né? Então, pra te ver que é uma complexidade de situações que cabe a gente aí, passamos de 15 minutos aí nesse podcast, com a bola, sem a bola, marcação na construção, sem a bola na construção. Então, vale muito a nossa reflexão, e daí cada um decide, porque nada é uma verdade absoluta, o que acha melhor para os seus jogadores. Tudo tem o pró e o contra, né, Felipe? Passa pelo treinador entender quando ele tá jogando contra uma marcação baixa, quais os pontos fracos para ele conseguir potencializar o time dele. Quando ele tá marcando baixo, o que ele pode, as deficiências, da marcação baixa, como ele pode minimizar isso. Então, é entendimento nosso, alguns comportamentos. É claro que o atleta não vai pensar, bato na verde, faço isso, na amarela, faço isso, na vermelha, na 1, na 2, na 3, construção, finalização. Até enfim, porque o caos pega ali no jogo. Entendeu? Né? Então não é algo certo. Depende muito do que ele vai estar observando. Às vezes ele vai estar lá embaixo, ele vai querer pressionar o cara porque percebeu que o domínio é errado. Então é a questão do caos que tu sempre fala, que a gente sempre comenta aqui, é muito importante. Feito, galera, então, de olho nas redes sociais aí. Queremos comentários, queremos feedbacks. Grande abraço, até o próximo tema. E também fique de olho nos textos ali. O Leandro tá colocando uns textos legais ali pra gente na nossa página. Então, grande abraço e se conecte com a gente nessa tabela. Valeu, abraço.